No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como viver novos níveis. Estava dando uma lida aqui nesse livro do Osho e me fez ter uma reflexão em uma das páginas dele para conseguir sintetizar uma ideia que eu tinha, mas eu estava com dificuldade de construir uma cadeia de pensamentos que fosse simples de estar transpassando para vocês. O que eu quero falar no vídeo de hoje é não tente alcançar novos níveis em sua vida vendo do mesmo jeito, no mesmo lugar, principalmente se você deixar sua mente no mesmo lugar. E esse lugar normalmente costuma ser abaixo do nosso verdadeiro potencial. Você tem capacidade de se mover e mudar a lente, fazendo aqui uma alusão aos meus óculos, que você vê o mundo. E eu não falo de mudar apenas como você vê o mundo, mas como você reage às circunstâncias durante sua vida nesse mundo, como você interpreta as situações do seu dia a dia e principalmente como que você reage às situações que você está passando. E se você tomar a decisão de mudar, isso vai ter o poder de te transformar e automaticamente transformar a sua realidade, ou seja, viver um novo nível. Então, você tem o poder de estar decidindo se você quer viver um novo nível, ou seja, transformar a sua realidade atual ou não. E existe um caminho para que essas coisas comecem a acontecer. Porque esse tipo de transformação que vem de dentro de nós, que muda a gente por dentro primeiro, são as verdadeiras transformações que têm potencial para estar transformando a nossa realidade. Por que eu falo isso? Porque as verdadeiras mudanças que eu pude experimentar e outras pessoas ao meu redor, elas começaram por dentro. E essas transformações que são internas são as que realmente fazem, ia falar câmbios, né, por causa do espanhol, por eu ver no país em espanhol, que fazem transformações duradouras, né? Então a vida, a gente começa essas transformações de dentro para fora, mudando o nosso eu, tá? Então, quando você muda a sua maneira de pensar, você começa a transformar a sua maneira de interagir com o mundo e com as pessoas. E tem muito poder nisso. Perceba que é só uma questão de ajustar a sua visão interna para que isso tenha o poder de alterar a sua vida externa, digamos assim. Mas para você alterar a sua percepção interna, ou seja, alterar você mesmo, primeiro você vai ter que aprender a mudar aquela voz interior que vive dentro de você. E calma, eu também tinha uma voz assim e eu fui transformando ela ao longo dos anos e eu vou te falar como eu consegui fazer isso. Normalmente a gente tem uma voz interior que nos joga para baixo, que nos diz não antes mesmo que a gente tente fazer as coisas. Coisas como: isso é difícil demais para você, isso é impossível de ser alcançado, isso é muito caro. Mas dificilmente, quando vem essas vozes na nossa mente, se a gente não trabalha para isso, a gente não faz as perguntas para essas vozes do nosso subconsciente. E tem muito poder quando você começa a questionar os nãos que você recebe antes mesmo de tentar. Sabe aquele recebi um não antes mesmo de sequer executar nenhuma ação? Já estava pré-determinado na minha voz interior que eu não iria conseguir. Como é que a gente faz para trabalhar isso? Fazendo perguntas a essas vozes negativas que nós temos. Por exemplo, quando uma coisa dizer assim para você: ah, isso é muito caro para você comprar. Tá, pode ser que seja verdade naquele momento. E aí, qual é a pergunta que você deve fazer? O que que eu preciso fazer para ter mais dinheiro para comprar isso? Na minha profissão atual eu consigo? No meu emprego, principalmente atual, eu consigo? Fazendo o que eu faço hoje, eu consigo ter esse dinheiro? Se sim, demora quanto tempo? Se não, será que não é a hora de você se perguntar qual habilidade te falta? Qual profissão você deveria estar exercendo para ter dinheiro para comprar aquela coisa? Então perceba que é ouvir um não, isso não é para você, e perguntar como eu posso transformar isso em algo que seja para mim. E aí você vai começar a entender as habilidades que te faltam, talvez os conhecimentos que te faltam, talvez você possa ter essa possibilidade dentro da sua profissão. Mas no nível profissional que você é hoje, não é possível, você não é remunerado o suficiente. Então, quanto mais você vai se perguntando o como alcançar os nãos que automaticamente a sua mente já te dá, vai te mostrando caminhos para você seguir para converter esses nãos em sims. Espero que você tenha conseguido entender como que funciona. Caso não, eu posso estar fazendo outro vídeo sobre isso, deixa nos comentários se não foi claro. Eu sei que o que eu vou falar agora é bem óbvio, mas eu preciso que você preste atenção assim mesmo. As nossas vidas, elas são um conjunto de pequenos ciclos, que a gente pode encadeá-los em minutos, que a gente vai vivendo ao longo dos nossos dias. E a qualidade que a gente vive esses ciclos é o que faz a gente viver no nível que a gente vive. Sobre as perguntas que eu estava falando anteriormente, tem uma frase bem famosa de um americano, que eu não recordo o nome dele agora, eu vou encontrar e vou colocar aqui na edição do vídeo, que é: a qualidade das nossas vidas depende da qualidade das perguntas que fazemos. Então, como que você vai fazer para transformar esses pequenos ciclos de minutos, que são que compõem a sua vida, para te elevarem para viver novos níveis? A principal
mudança que você precisa fazer é entender o poder que tem nas ações que você toma ao longo desses ciclos de minutos. Por exemplo, como que você acorda, o que que você faz assim que acorda, quais são as suas rotinas matinais. E aqui eu não estou falando de Clube das 5, tá? Se você quisesse me incluir no Clube das 5, quer dizer não, obrigado, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Você tem que estudar o tipo de cronotipo que você é. Eu sou bulbo, então não funciono de manhã muito bem. Então é muito interessante que você se conheça. Eu posso estar fazendo um vídeo sobre cronotipos aqui, se você quiser, deixa aí nos comentários também. Então a primeira coisa que você precisa entender é que ajustes eu posso fazer nos momentos do meu dia para eu ter resultados diferentes. Comece com coisas pequenas, porque uma série de coisas pequenas encadeadas vão se transformando em grandes transformações. Às vezes a gente não dá muito poder à mudança de pequenos hábitos na nossa vida, mas elas são fundamentais para a gente viver novos níveis, ou seja, ter resultados que ainda não temos. É por isso que eu quero defender aqui nesse vídeo que, para você viver novos níveis, você primeiro precisa ajustar o seu eu, como eu já venho falando. Quando você começa a ajustar as suas perspectivas, isso pode te ajudar a desbloquear essas portas que inicialmente estão fechadas para você. Por quê? Você vai começar a criar caminhos através dessas novas conexões ou dessas novas habilidades que você vai perceber que precisa ao longo de se fazer perguntas, como eu já citei anteriormente. Então, esse esclarecimento dessas perguntas que você vai estar se fazendo é o que vai começar a te nortear para conseguir trazer à existência essa nova realidade que você quer viver. Então, isso vai ser o ponto inicial para você fazer um ajuste na sua direção. E quando você muda de direção, você muda de destino. Basicamente é isso. Por exemplo, quando você começar a ver as adversidades, por mais duras e severas que elas possam ser, e não pense que eu tive uma vida fácil, mas esse vídeo eu não quero muito falar sobre a minha história, mas saiba que o meu primeiro trabalho foi prensando lixo. E foi daí para pior, até que a minha vida se mudou para ser o que é hoje, e graças a Deus eu tenho uma vida muito boa hoje. Mas para você começar a transformar a sua vida, você vai ter que tomar decisões de quando estiver vivendo esses momentos, enxergar oportunidades de crescer enfrentando esses obstáculos. Então, ao invés desses obstáculos serem empecilhos para você, você pode moldar para que eles sejam uma espécie de uma maneira de você estar purificando a sua vida, fazendo aquela famosa alquimia da sua realidade. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então, quando você começar a perceber e a encarar os seus desafios dessa maneira, você vai começar a querer viver novos níveis e vai começar a enxergar eles como sendo possíveis para você. Porque quando você quer viver um novo nível, você já se predispõe a se desdobrar de uma maneira que você não fazia antes. Então você vai começar a buscar resultados por caminhos que você não buscava antes. Automaticamente você vai ter resultados diferentes, porque ao invés de você ficar preso numa rotina de pensamentos contrários, como aqueles que eu citei que já te trazem um não, mesmo antes de você tentar, ou que você não é capaz e por aí vai. Essas vozes você já está cansado de conhecer, todos nós temos elas. Até porque o nosso cérebro na sociedade atual ele foi moldado para dopamina barata, então a gente quer obter dopamina com menos esforço possível. E é por isso que grandes transformações exigem que você primeiro quebre esse ciclo de padrões que você está acostumado dentro do seu cérebro. Então, quando você começar a tomar essas ações, que vão começar a te libertar, você vai começar a experimentar uma riqueza que é poder observar a sua situação por uma perspectiva diferente, onde ela tem mais possibilidades. E isso vai começar a acontecer pelo simples fato que você resolveu mover, você resolveu mudar de direção, você resolveu fazer as perguntas certas nos momentos certos nos quais os desafios aparecem para você. Então, ao invés de perguntar por que que eu estou vivendo nesse ciclo, pergunte-se como sair desse ciclo, como criar um caminho para me mover daqui para o próximo nível. E é assim que você vai galgar na vida. Pelo menos é assim que eu venho fazendo e tendo bons resultados ao longo dos últimos anos. Lembrando que, não quero falar muito sobre mim, mas hoje eu estou com 37 anos, quase 38, e até os meus 32 eu era tudo que a sociedade prega como alguém fracassado. Então, em poucos anos eu consegui mudar a minha vida e tenho mudado ela a cada dia que passa para melhor. E isso tudo começou a acontecer quando eu comecei a aplicar justamente o que eu estou falando nesse nível. Nasceram as vontades dentro de mim de viver novos níveis, e ao invés de ver esses níveis como sendo coisas para que outras pessoas vivessem, não eu comecei a me perguntar como fazer para me jogar para esses níveis. E foi assim que eu consegui ir subindo na vida, e espero que você faça o mesmo com o entendimento que você está tirando, não só desse vídeo, mas de vários vídeos do canal. Afinal, a proposta do canal é te ajudar, te incentivar a se colocar em movimento, te dando ferramentas para alcançar novos degraus na sua vida.
Isso começa a acontecer quando você entende que é necessário você ter esperança no futuro. E aí pode ser através da fé, mas eu não estou falando aqui da fé do ponto de vista religioso, mas da fé na sua capacidade de transformação, através da metanoia, que é a transformação da nossa mente. É um termo muito usado pelos cristãos, eu sou cristão, então eu conheço sobre a renovação da mente através de Cristo, mas aqui eu não estou falando desse ponto de vista religioso. Eu estou falando do sentido literal da palavra, que é transformação de mente. Quando você começa a transformar a sua mentalidade, quando você começa a fazer uma transformação interior, ou seja, a mudar o seu eu, como eu venho falando desde o início do vídeo, esse movimento que eu estou falando, ele não é só físico, ele não é só intelectual, ele é quase como se fosse uma coisa espiritual e emocional. O que eu quero dizer com isso? Você vai começar a ter a capacidade de se livrar dos seus velhos padrões de pensamento que te limitavam, ou seja, você vai fazer a tal metanoia, transformando o seu padrão de pensamentos, o que vai alterar a sua tomada de decisão, porque vai te trazer uma outra ótica, de acordo com que as situações vão acontecendo ao longo dos seus ciclos de minutos, dos seus dias. Perceba que eu estou amarrando todas as arestas que eu deixei para trás, e é aí que você vai começar a ter controle sobre a sua vida. Por quê? O que normalmente acontece que nos prende em níveis baixos? Quando a gente não controla os nossos pensamentos e as nossas capacidades de tomar ação em relação a eles, a gente acaba ficando refém do que outras pessoas constroem para nós. Isso pode ser dentro da nossa carreira profissional, dentro dos nossos relacionamentos e até mesmo dentro dos sonhos que a gente pensa que são nossos, mas que são de outras pessoas que plantaram em nós. E normalmente elas plantam sonhos mais baixos do que os delas. É por isso que a gente tem essa relação de empregado e patrão. Mas isso é assunto para outro vídeo. Minha proposta de te incentivar a empreender eu vou fazer em outro momento. Mas nesse momento que você começa a se colocar em movimento, que você começa a descobrir como desconstruir esse coração e essa mente que vem sendo moldada por outras pessoas e começa a moldar por você mesmo, você começa a viver o seu verdadeiro potencial, porque aí sim você passa a ter governo da sua vida e deixa de ter a sua vida governada por outras pessoas. Viver novos níveis não é fácil, mas é plenamente possível. É a mensagem que eu quero te trazer no vídeo de hoje. Por quê? Quando você se coloca em movimento rumo à mudança, você gera um colapso na sua realidade. E eu quero ver você fazer isso, tá? Por incrível que pareça, um estranho aqui do YouTube gostaria muito de ver, saber. Inclusive, comenta aí nos comentários quando você colocar isso em prática. Porque quando você se vê deixando de se esconder e de se abalar pelas estruturas da sua velha vida e começa a gerar um novo renascimento, ou seja, fazer uma alquimia da sua vida, gerando uma nova transformação, criando uma nova realidade, automaticamente vivendo um novo nível, tenha certeza que a única coisa que você precisa fazer, pelo menos de início, é se colocar em movimento dentro da ideia que eu te apresentei aqui. E quando você se colocar em movimento, nós vamos nos encontrar pelo caminho, porque eu estou em movimento. E quando eu falo de maneira simbólica, eu não falo de mim, Daio Monteiro, só porque eu estou gravando o vídeo. Eu falo de pessoas como eu, pessoas que estão em movimento. Eu espero que você passe a ser mais uma dessas pessoas. Porque quando você se coloca, quando você se lança em movimento, você entra numa nova egrégora desse mundo. E aí você vai começar a alcançar coisas que não alcançava antes, oportunidades que não apareciam para você antes, vão começar a aparecer só porque você se colocou em movimento. Se esse vídeo te aportou valor, se inscreve no canal e manda para alguém que pode estar precisando aprender isso no dia de hoje. E detalhe, você não vai tirar proveito nenhum desse vídeo se você não tiver feito anotações e começar a praticar ao longo dos seus dias. Nos vemos no próximo vídeo do canal.